Todo mundo conhece aquela regra popular sobre a mente de homens e mulheres. Enquanto o cérebro masculino é bom para a ação motora, o feminino supera em linguagem e sociabilidade. Será que homens e mulheres têm conexões diferentes no cérebro? Eu sou Jamile Matos e essa é a minha participação especial no programa Cenário Mulher, que está começando agora nos estúdios da TV Cenário. Quis pagar pra ver, agora cê chora. Eu te avisei pra não pisar na bola. Você fica aí pensando que me enrola. Amor, eu sou mais eu, agora senta e chora. Olá, somos a dupla Caroline E Raquel. E agora nós somos Lady. Por que, Raquel? Porque Lady Dart é a melhor coleção de sapatos pra vocês conferirem na fanpage Lady Dart. Confiram a coleção Lady Dart. Beijo, galera! E agora somos Lady. Paga pra ver, agora cê chora. Eu te avisei pra não pisar na bola. Você fica aí pensando que me enrola. Amor, eu sou mais eu, agora sente e chora. Quis pagar pra ver, agora cê chora. Eu te avisei pra não pisar na bola. Você fica aí pensando que me enrola. Amor, eu sou mais eu, agora sente e chora. Sente e chora, meu bem. Para conversar sobre o assunto e tirar todas as nossas dúvidas sobre o órgão que não sai da nossa cabeça, recebemos aqui em nossos estúdios o professor de Anatomia Humana e Imaginologia Igor Duarte de Almeida, mestre em Engenharia Biomédica com ênfase em Anatomia 3D. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no estúdio com vocês. É nosso. Professor, primeiro de tudo, é verdade que homens e mulheres têm conexões distintas no cérebro? E quais essas diferenças? Jamile, isso é verdade. Então, nós temos dois cérebros, o cérebro direito e o cérebro esquerdo. E esses dois cérebros se conectam entre si por fibras, uma estrutura no cérebro que chamamos de corpo caloso. Então, a mulher tem o corpo caloso um pouco mais denso. Acredita-se que, em média, 20% a mais de neurônios no corpo caloso e cerca de 250 milhões de neurônios a mais que o homem no corpo caloso. E acredite, isso faz uma diferença considerável, sim. Isso não tem a ver com comportamentos de cada pessoa? Isso tem a ver com algumas funções. Então, as mulheres têm algumas características de multifuncionalidade e isso justifica. Se você me permite, vou mostrar a parte do cérebro correspondente ao corpo caloso. Então, eu tenho o cérebro direito e o cérebro esquerdo. Vou tirar aqui o cérebro do lado direito. Essa estrutura que parece uma letra C emborcada para baixo, esse é o corpo caloso. Ele está ligando esse hemisfério cerebral esquerdo no outro que eu acabei de retirar. Essa estrutura cerebral, nas mulheres, é um pouco mais denso e, como falei, tem cerca de 250 milhões de neurônios a mais que o homem. E isso tem uma diferença, talvez não no comportamento, mas em algumas funções que a mulher tem e que o homem não tem. Muito bem. Igor, é verdade que usamos somente 10% do nosso cérebro? Isso daí, Jamile, é um mito em neurologia. Acredita-se que isso vem desde as décadas de 30, 40, 50, que nós utilizamos apenas 10%. Alguém inventou isso e isso pegou, sabe? Hoje, com a tecnologia atual, então temos exames que verificam a função, o cérebro em funcionamento, ressonância magnética funcional, ela consegue ver o cérebro funcionando na sua totalidade. Então, nós utilizamos o cérebro inteiro. Algumas pessoas utilizam pouco o cérebro, mas ainda assim, as pessoas que utilizam o cérebro pouco,
utiliza todo o cérebro para fazer essas poucas atividades. Então, isso é um mito. E o tamanho é documento? O cérebro? Muito bem. O cérebro do homem é um pouco maior que o da mulher, sabe? Tem um estudo de 2005 de uma neurocientista brasileira que ela comparou o cérebro humano e o cérebro de outros animais. Então, o nosso cérebro é o melhor de todos, mas o nosso cérebro não é o maior de todos. Então, o cérebro da baleia é muito grande. O nosso cérebro, o encéfalo inteiro, as estruturas que estão dentro do cérebro, ele pesa mais ou menos 1,6 kg no homem, 1,4 kg na mulher. Considerando só o cérebro, o homem tem 1,1 kg mais ou menos, a mulher 1 kg mais ou menos. Isso pode variar dependendo do tamanho. Mas o tamanho, nesse caso, não tem importância nenhuma nas atividades que as mulheres desenvolvem, nas atividades que os homens desenvolvem. Então, eles acreditaram no passado, o homem desenvolveu melhor a ciência, os homens inventaram mais coisas, então o cérebro do homem é melhor, é maior, é melhor. Mas isso não tem questão cultural, né? Mas isso não tem relação. Inclusive, quem sempre afirmou o cérebro do homem é melhor eram homens. Tudo bem? E o que são neurônios? Os neurônios são as células que fazem as coisas acontecer. Então, o nosso sistema nervoso, existem uma série de grupos celulares, mas os neurônios são os mais importantes. São os neurônios que fazem as coisas acontecer no cérebro. Esses neurônios se conectam entre si e passam a informação de um para o outro, onde comanda os movimentos do corpo e também recebe sensibilidade. Muitos neurônios em comunicação, ali ele conseguem, né, essa rede de neurônios armazenar a memória. E aí a gente tem uma capacidade de armazenar informações, que é a memória, e é algo extraordinário então, também. são eles que determinam a inteligência de alguém? Não, são os neurônios, mas eles sozinho, puro e simplesmente não. Então, nós nascemos com 86 bilhões de neurônios. Então, esse número é atualizado e real. Temos 86 bilhões de neurônios, só que nós nascemos com eles independentes. Então, eles estão livres uns dos outros. O bebezinho nasce e ele não sabe de muita coisa. Então, os bebês vão aprendendo à medida em que vão ganhando experiência de vida. Então, o que determina a inteligência são os neurônios em comunicação. Então, nós chamamos de sinapses. A comunicação entre neurônios, que só acontece quando você aprende. Então, se você recebe muita informação, por isso é muito importante o amigo telespectador fazer muita leitura, ter muita atividade, exercitar o cérebro para aprender. Quanto mais você aprende, mais os neurônios se conectam, um neurônio procura o outro para manter a informação. Melhor o seu cérebro fica e a chance de desenvolver alguma doença neurodegenerativa lá no futuro também diminui. E, professor, e aquela história de que é possível queimar os neurônios? Isso é verdade? Então, Jamile, nós perdemos neurônios todos os dias. São mais ou menos 10 mil neurônios a gente perde. Parece um número expressivo, mas se você fizer um cálculo, 10 mil neurônios em 75 anos, que é a expectativa de vida atual, em 75 anos perderemos 3 bilhões de neurônios. Para 86 bilhões, que é o que temos, é um número bem expressivo. Agora, existem fatores que aceleram isso. Então, o consumo de drogas ilícitas, mesmo aquelas drogas que parecem menos agressivas, elas atingem o sistema nervoso e elas vão acelerar a morte neuronal. E então, se você perde 3 bilhões em 75 anos e consome drogas, é possível você perder muito mais do que 3 bilhões em uma idade menos avançada. Então, com 40 anos, você já tem, por exemplo, eu vou chutar um número aqui, 15 bilhões de neurônios, isso vai fazer muita falta para você. Então, fica a dica para vocês aí de casa, hein? Nada de drogas, por favor. Por que as mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Falei no começo de uma estrutura do cérebro chamada corpo caloso. Então, vou mostrar ele de novo aqui, o corpo caloso.
na mulher é mais denso, a mulher conecta melhor o cérebro direito com o esquerdo, e isso justifica a multifuncionalidade feminina. Então, as mulheres sabem que os homens fazem poucas coisas, às vezes fazem uma coisa só de cada vez. Tem até uma brincadeira que eu faço, que o homem, se você der um chiclete para ele mascar e pedir para ele andar, preste atenção, ele anda tropeçando. É uma característica masculina, claro que eu exagerei. Os homens normalmente fazem as atividades, fazem bem uma atividade. Mas se você pedir para fazer muitas atividades, ele tem dificuldade. A mulher já tem facilidade de fazer múltiplas tarefas. Então, em algum momento você já ouviu que a mulher consegue cuidar do fogão, o carrinho do bebê, falar no telefone, agora digitar no WhatsApp, prestar atenção na novela, etc. Essa é uma característica que a mulher tem. A mulher consegue, é engraçado, falar no celular, no WhatsApp e assistir ao filme ao mesmo tempo. E você pode perguntar que ela sabe. Então, o homem não consegue isso. Então, é verdade que as mulheres amadurecem 3 anos a mais do que os homens? 3 anos mais cedo. Isso é verdade. Então, você pega uma menina de 11 anos, ela está mais ou menos 3 anos na frente do menino no desenvolvimento neurológico. Ela está. Talvez seja essa a justificativa, porque meninas preferem namorar meninos mais velhos. Então, essa justificativa porque ela é mais nova em idade, mas a idade mental está mais ou menos equalizada. E aí ela se atrai mais por meninos mais velhos. Sim, então, para a gente esclarecer 2 dúvidas aqui. É mito ou verdade que as mulheres se estressam mais do que os homens? É verdade. As mulheres se estressam mais. Fizeram um teste, simularam um problema dentro de um ambiente de trabalho, né, num escritório, fizeram uma simulação, e aí eles mediram o nível de estresse de um hormônio que fica na corrente sanguínea. Qual hormônio? O hormônio chama cortisol. Na mulher, há uma alteração desse hormônio, no homem ficou alterado em 4 horas, após o episódio. Na mulher ficou alterado 40 dias. A mulher retém o estresse por um período muito maior, tá? Sem contar a questão hormonal, que na mulher é mais instável. Então, o homem tem a taxa hormonal mais estável e isso mantém o nível de humor no homem também mais estável. Como a mulher tem altos e baixos na questão hormonal, isso pode interferir no comportamento dela também. E os homens, eles são mais sensíveis à dor? Isso daí é uma questão que a gente sempre aborda em sala de aula, porque as meninas querem saber mesmo se o homem tem uma tolerância menor em relação à dor. Porque o homem não tem a dor do parto como parâmetro. Então as mulheres acham que os homens, qualquer coisinha, ele sente mais dor, ele está reclamando, está resmungando. Acontece que as mulheres têm os sensores a mais que o homem, tanto na pele quanto os sensores visuais, auditivos, na mulher é muito melhor. Então, a mulher, por exemplo, enxerga melhor que o homem. Você, mulher que está assistindo, sabe que o seu esposo só conhece azul. Você conhece azul royal, azul céu, azul oceano. Os homens escutam menos que a mulher. Então, você em algum momento já prestou atenção ou no seu filho, no seu esposo, escutando a TV com som lá nas alturas. Para você está nas alturas, mas para ele está normal, porque ele ouve um pouquinho menos. Agora, acontece que a parte do cérebro do homem, nessa região, chama de lobo parietal, a área de percepção da sensibilidade é maior. Então, parece que o homem tem uma percepção maior com relação à dor. As mulheres captam melhor a dor, mas os homens percebem mais a dor. Muito bem. Para finalizar, professor, mesmo com estudos comprovados, você acha que existe uma influência cultural quando esse assunto é discutido? Com certeza. A questão cultural influencia bastante no comportamento. Anteriormente eu falei sobre a questão de a mulher fazer múltiplas tarefas e o homem não. Isso não significa que as mulheres fazem tudo e os homens não fazem nada.
significa que as mulheres têm uma aptidão melhor para desenvolver essas tarefas e o homem não tem. Mas se o homem quiser desenvolver múltiplas tarefas, ele consegue treinar e se dar tão bem quanto mulheres. Mulheres, por exemplo, normalmente não vão muito bem em matemática. Os homens são melhores em matemática. Não significa que as mulheres não podem ser boas em matemática. Se elas quiserem, é só elas treinarem, correr atrás do objetivo, e elas conseguem atingir as características que o cérebro do homem tem, assim como os homens, se treinarem, conseguem atingir as características que as mulheres têm. Se ficar nessa característica de mulher faz aquilo, o homem faz isso, cada um vai ficar no seu lado e aí não haverá harmonia. Sim. Igor, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E quem quiser entrar em contato com você e tirar alguma dúvida, você tem algum e-mail, algum telefone? Pode me encontrar na internet, tem uma página na internet que é www.igorduartedealmeida.com. Lá tem meus dados, tem e-mails, se quiser tirar dúvidas também, eu respondo as dúvidas e é um grande prazer, foi um grande prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Essa edição do Cenário Mulher fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de pautas de entrevistado, envie sua ideia para o e-mail que vai aparecer aqui na sua tela. Acompanhe todas as nossas entrevistas na íntegra através do site www.tvcenario.com e nos siga também nas redes sociais. Obrigada pela companhia e nos encontramos no próximo programa. Até lá!